Boa noite! Então, pessoal, hoje vamos aí fazer o fechamento do nosso grau 2, lembrando que essa disciplina é uma disciplina do currículo antigo, média 6, G1, G2, né? Então, a aula de hoje é a revisão da prova, lembrando que o professor já fechou todas as outras avaliações, falta só a prova, que eu não divulguei a nota ainda, em virtude da importância de nós primeiros realizarmos a correção. Se tiver alguma incompatibilidade, o professor já elimina aquela questão que tiver com problema, para que depois, então, a gente possa fechar a nota e vocês já terem uma noção aí, né, de quem obteve aprovação ou não, certo? Joselaine, boa noite. Bom, eu acho que a gente está com a turma praticamente completa. Agora sim. Falta só a Daniela. Mas vamos lá, vamos começar a correção. Então, na última aula, então, foi a prova, onde, então, nós tivemos que... Vou pegar ela aqui. Vou compartilhar com vocês a prova de grau 2. Então, quem não atingir média 6, lembrando que como é currículo antigo, então o grau 2 multiplica por 2, né? Então é G1 mais G2 vezes 2, a média tem que dar 6. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, nossa prova, tá? Ela teve, deixa eu ver quantas questões foram, eu nem me lembro mais. Foram 9 questões, teve uma que valia 2 pontos, né, que foi uma discursiva. Então, vamos começar com a primeira questão. O químico alemão F. Haber desenvolveu... Estão conseguindo enxergar bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim, professor. Sim, dá para ver. Então tá. Lembrando que assim, pessoal, essa ordem que o professor vai apresentar para vocês provavelmente não é a mesma ordem que vocês vão ter a prova de vocês, tá? Por quê? Por causa que a ordem, que o sistema cria ordens aleatórias e, inclusive, ele embaralha também as alternativas, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre é importante pegar o enunciado da questão, tá? Para que a gente possa, então, tirar qualquer dúvida com relação a isso. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. Então, o químico alemão F. Haber desenvolveu, na primeira década do século XX, um método de síntese industrial da amônia, a partir das substâncias simples nitrogênio e hidrogênio, sendo a reação representada a seguir. O rendimento na conversão de nitrogênio a hidrogênio e hidrogênio a amônia, sob alta pressão, foi comparado nas temperaturas de 200 e 500 graus, mostrando-se maior o rendimento na menor temperatura. O maior rendimento na baixa temperatura deve-se à condição exotérmica da reação, onde o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, diminuindo o rendimento desejado. Identifique a alternativa que complementa e conclui sob o ponto de vista termodinâmico o rendimento da reação. Então, lembrando, nitrogênio, um nitrogênio mais 3 hidrogênios forma 2 amônias, e é um processo, então, que libera 92 quilojoules, nesse sentido, né? É um processo que, para a formação de amônia, ele é exotérmico. Então, o que a gente pode ver aqui conforme esse enunciado? Que quanto maior a temperatura, né, o aumento da temperatura favorece a reação de decomposição da amônia, né? Então,
Por quê? Porque ele é um processo que libera calor. Então, se tu trabalha com uma temperatura mais alta, né, tu vai diminuir o rendimento do produto desejado. Ok? Então, identifique a alternativa que complementa e conclui, sob o ponto de vista termodinâmico, o rendimento da reação. Então, a primeira fábrica a produzir amônia foi montada na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, onde o rendimento foi fundamental, pois o salitre do Chile teve as importações embargadas. Então, primeira coisa, identifica a alternativa que complementa e conclui sob o ponto de vista termodinâmico. Então, essa informação primeira não tem nada a ver, né, de complementar sob o ponto de vista termodinâmico. O equilíbrio será atingido com uma concentração menor de amônia a 500 graus centígrados do que a 200 graus centígrados, né? Então, é uma questão de atingir o equilíbrio. Então, é isso que de fato acontece. Então, o equilíbrio será atingido com uma concentração menor de amônia a 500 graus. Por quê? Porque a 500 graus, né, tu favorece o processo de decomposição e não o processo de formação. Já a 200 graus centígrados, né, no caso, o equilíbrio, ou seja, a quantidade de amônia formada, né, vai ser maior, né, do que a amônia que se decompõe. O equilíbrio será atingido com uma concentração maior de amônia a 500 graus do que a 200, ao contrário, né? O aumento da temperatura reduz a velocidade tanto da reação de formação quanto de decomposição. Isso não é verdade, né, pessoal? Por quê? Porque são sentidos opostos. Então, o aumento de temperatura vai fazer o quê? Com que o processo endotérmico seja favorecido. E o processo endotérmico é o inverso, né? Lembrando que esse ΔH é para a reação de formação de amônia e não decomposição. Agora, o aumento da temperatura favorece o processo endotérmico, que é de decomposição, né? O aumento de temperatura, então a diminuição de temperatura favorece a formação de amônia. A redução da temperatura aumenta a velocidade tanto da reação de formação quanto de decomposição. Então, não, né, pessoal? Não, porque são processos, lembrando que a entalpia é sempre o inverso, né? Ok. Aqui tem uma justificativa. Bom, alguma dúvida na primeira questão, pessoal? Não. Tá. Vamos para a próxima. Então, observe o seguinte diagrama de produção de água. Então, captação, pré-alcalinização, um vertedor, calha-pacha, floculador, decantador, filtro, reservatório, recalque, reservatório, frigorífico. Considere que essa planta está em um terreno plano e seus reservatórios com altura de 4,5 metros operam 24 horas dia, 30 dias mês e o consumo médio e os consumos médios serão só da barrilha 20 gramas por metro cúbico, uma sacaria de 25 quilos, massa específica de 1,2 gramas por centímetro cúbico, e o sulfato de alumínio sólido de 60 gramas por metro cúbico, sacaria de 25, massa específica de 2,672 gramas por centímetro. Quanto à planta, os tempos de retenção serão no floculador 15 minutos, no decantador 2 horas. Identifique a alternativa que apresenta a quantidade em litros de uma solução a 25% em massa de sulfato de alumínio consumida durante um dia. Considere a densidade da solução a 25%, 1,1 grama por centímetro cúbico. Veja, pessoal, veja que, na realidade, é uma questão relativamente simples, tá? Mas todo químico industrial, ele vai... pessoal, qualquer situação que vocês forem contratados, tá? E vocês forem atuar numa indústria, forem atuar numa empresa, vocês conhecendo ou não o processo de tratamento de água, conhecendo ou não o processo de tratamento de efluentes, conhecendo ou não caldeira, conhecendo ou não torres de resfriamento, sistemas de água gelada, vocês tendo ou não conhecimento disso, é uma área que os químicos industriais vão atuar, né? Então,
esse tipo de visualização aqui, né, sempre a construção de um fluxograma, tá? Ou como apresentado aqui, um diagrama de produção de água, sempre esse fluxograma é algo que ajuda muito na compreensão de qualquer processo. E aqui, então, nós vamos ter um processo de produção de água, tá? Então, vejamos. Para nós chegarmos nessa resposta, eu vou precisar saber quantos litros de solução a 25% eu consumi um dia. Bom, então, para mim saber isso, primeira informação que eu tenho que pegar, bom, em um dia, né, o meu dia são 24 horas. Então, eu sei que o sulfato de alumínio, né, que é o meu objetivo aqui, ó, é só o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, tu gasta 60 gramas por metro cúbico. Bom, então, se por hora eu trato 400 metros cúbicos, eu vou fazer, então, 400 metros cúbicos, né, por hora. Então, 400 metros cúbicos por hora, vezes 24, vai me dar 9.600 metros cúbicos por dia. Bom, eu sabendo, então, quantos metros cúbicos por dia eu trato, é só multiplicar, então, pelas 60 gramas. Então, eu vou ter uma produção ou um consumo de 576 mil gramas. 576 mil gramas de sulfato de alumínio. Mas, veja, eu não quero saber a quantidade em sólido. Eu quero saber a quantidade de uma solução a 25%. Então, essa quantidade em gramas, o que eu vou fazer? Então, eu vou, né, dividir aqui, né, pelo percentual ali. Então, eu vou ter aproximadamente, em massa, 2.304 quilos, certo? De solução utilizada por dia, né? Só que eu não quero saber em massa. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, então, né, eu tenho quilos aqui, eu vou ter que dividir pela massa específica. Então, eu vou chegar nesse volume aqui de 2.094,5 litros. Então, vamos lá. Acompanhando o passo a passo para que vocês entendam. Então, 60 gramas por metro cúbico, vezes 400 metros cúbicos hora, né? Isso vai me dar 24 mil gramas por hora, vezes 24 horas dia, isso vai me dar 576 mil gramas por dia. Então, eu transformo isso aqui para quilos, por exemplo, né? E, lembrando que, como é que se define um percentual de uma solução? Então, nós vamos ter a definição aqui percentual, vai ser a massa de soluto, que é o sulfato de alumínio, dividido pelo volume, né, ou pela massa da solução, porque como aqui a gente está trabalhando tudo com gramas, nós não podemos, né, estar obtendo volumes em litros, né, então a gente vai obter em gramas. Então, é exatamente o que nós definimos. Então, o volume aqui em gramas, né, a quantidade total, a massa total, digamos assim, da solução, vai ser 2.304 quilos. Lembrando que 1,1 quilo por ml, né, desculpa, 1 grama por ml, se eu multiplicar grama por 1.000, eu tenho quilo. Se eu multiplicar centímetro cúbico por 1.000, tenho litros, né? Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, isso quer dizer o quê? Que 1,1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1,1 quilo por litro. Então, se eu tenho esta massa de solução, né, eu divido ela pela densidade, ou 1 litro equivale a 1,1 quilo, eu obtenho, então, o volume em litros da solução. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Show, show. Estão me ouvindo aí? O pessoal está me ouvindo? Tranquilo? Tudo certo, professor. Sim, professor. Boa, Carla, Cristiano.
Fernando, muito bem. Opa, estamos com a turma completa agora. Débora, Daniela, deixa eu pegar uma chamada aqui. Lembrando que, então, a dinâmica é, o pessoal que chegou atrasado aí, a dinâmica, então, é correção da prova. Depois que nós corrigirmos a prova, o professor não há dúvidas com relação às questões, o professor então, terá as notas para vocês e vou fechar a média do segundo trimestre. Alunos que atingirem média 6 estarão aprovados, ok? Quer falar alguma coisa, Joselaine? Queria falar. Eu ia perguntar se é hoje que tu ia liberar a nota. Sim, vou liberar hoje. Eu só preciso primeiro terminar a correção e me certificar de que não houve nenhum erro na prova, tá? Certo, obrigada. A questão 3 segue o mesmo diagrama, tá? Mas aqui tem um porém. A questão é, identifique a alternativa que apresenta o dimensionamento para um depósito que possa armazenar todas as sacarias consumidas durante um mês, sendo o espaço máximo disponível para circulação acrescido de mais 30%. Bom, o que tu tens que fazer aqui, pessoal? Aqui envolve um pouquinho mais de raciocínio, mas não, nada muito impossível. Mesma dinâmica, aqui é 30 dias. Então, tu tens que a vazão é 400 metros cúbicos por hora, um dia são 24 horas e o mês são 30 dias. Então, por mês, tu vai ter 400 vezes 24 vezes 30. Então, tu vai ter 288 mil metros cúbicos por mês. Bom, agora, tu vai ter essa quantidade de metros cúbicos por mês, tu multiplica pela massa, pela dosagem da soda barrilha, tu vai ter a quantidade em gramas por mês, né, consumido de soda barrilha. Então, vai ser 288 mil metros cúbicos vezes 20. Então, tu vai ter 5.760.000 gramas, divide por 1.000, 5.760 quilos, né? Se tu pegar esses quilos aqui e dividir, então, pela massa específica, 1,2, tu vai ter um total de 4.800 litros, ou seja, 4,8 metros cúbicos de soda barrilha consumido no mês. Então, isso é a soda barrilha. Então, 4,8 metros cúbicos. Pro sulfato, por que a gente tem que obter o metro cúbico? Porque, para mim conhecer, né, o dimensionamento de um depósito, eu vou ter área por altura, né, eu vou ter volume. Então, por isso que eu tenho que achar, então, o volume. Bom, isso é da soda barrilha. Do sulfato de alumínio é o mesmo raciocínio. Então, vai ser os 400 vezes 24 vezes 30, então vai dar os mesmos 2.880 metros cúbicos por mês. Se eu pegar esses metros cúbicos por mês, multiplicar por 60, eu vou ter a quantidade em gramas de sulfato. Gramas. Professor. Pois não. Trancou ali quando o senhor multiplicou por 60. É só aqui? Vamos de novo, então. Pega a mesma. Tá trancando bastante, professor. Aqui também, Alejandro. É o professor tá trancando. Tá trancando aí bastante tua gravação, professor. É. Tá trancando minha internet. Verdade. Vou desconectar.
Eu Ó. até pensei que poderia ser aqui, porque aqui tá um tempo bem feio, mas é para todo mundo que tá trancando. Não. Aqui também está o tempo feio, mas eu vou reiniciar a internet aqui e eu saio e volto, tá? Vocês esperem, ok? Ok. Me ouvem melhor agora? Agora sim, professor. Show? Então tá. Eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Isso aí, viu? Sempre que falhar, por favor, você tem que me avisar, senão o professor não sabe. Então, vamos continuando aqui. Então, eu parei no sulfato de alumínio. Então, tu vai, mesma dinâmica, vai pegar os 400 metros cúbicos por hora, vai multiplicar pelas 24 horas do dia, daí tu vai ter o volume de água tratado no dia. Multiplica por 30 dias no mês, tu vai ter, então, o volume de água tratada no mês. Se tu multiplica esses metros cúbicos mês pelas gramas por metro cúbico, que é a dosagem do sulfato de alumínio, então vai dar os 288 mil metros cúbicos por mês vezes 60 gramas por metro cúbico, eu vou ter então 17.280.000 gramas de sulfato de alumínio gastos no mês. Essa quantidade em gramas, se eu dividir por 1.000, então eu vou ter 17.280 quilos de sulfato de alumínio por mês gasto. Se eu pegar e dividir essa massa de sulfato de alumínio pela massa específica, por 2,672, eu vou ter, então, um volume em litros de sulfato de alumínio sólido consumido por mês de 6.467.065 litros. Se eu divido isso por 1.000, né, eu vou ter, então, 6.467 metros cúbicos. Então, eu tendo o volume em metros cúbicos de sulfato de alumínio, mais o volume de soda barrilha sólida, eu somo esses dois volumes e acrescento mais 30%, eu vou ter automaticamente o volume que a minha sala vai ter que ter, né? É mais ou menos que nem assim, se tu for calcular, né, por exemplo, uma carga, né? Então, quando tu faz a carga de um caminhão, dependendo do material, né, ou o transporte de qualquer material, sempre vai ser avaliado o peso e o volume. Por exemplo, né, se tu for carregar algo muito pesado, muito denso, provavelmente tu vai pagar por quilo, mas obviamente que tu precisa saber o volume ocupado para te entender, né, se aquele caminhão vai ter condições de carregar aquela carga com aquele peso. Caso contrário, se o volume for muito grande, tu tem que reduzir, então, a quantidade em quilos para poder atender o volume. E é exatamente isso que acontece aqui. Então, assim, conforme a descrição da sala, uma sala quadrada. Então, tu vai ter 2,5 metros de altura e 4,10 de laterais. Se ela é quadrada, quer dizer o quê? Então, que a lateral 1 é igual à lateral 2. E para a gente ter o cálculo de um volume de um quadrado, é só fazer a altura vezes a área do quadrado, né? E assim sucessivamente, né? Então, aqui a gente vai ter que, então, definir qual é o volume dessas áreas. Então, só para a gente repetir tudo que o professor já apresentou. Então, soda barrilha, 20 gramas metro cúbico, o volume da estação, vezes 24, vezes 30, né? Aqui a gente passa, então, tudo para quilos. Então, esse aqui é os quilos
de sulfato de alumínio por mês. Aqui no caso, ó, até fez uma conversão aqui para número de sacos, né? Mas que não era tão interessante saber o número de sacos, né? Aqui eu só coloquei o número de sacos para colocar, né? Mas veja aqui, ó, o volume, então, ó, se tu pega esses 5.760 quilos e divide pela massa específica, que é aqui, ó, 1,2, tu vai obter, então, os 4,81 metros cúbicos, ok? Agora, a mesma dinâmica nós vamos fazer aqui para o sulfato de alumínio, mesma dinâmica. Então, só que a massa específica do sulfato de alumínio é um pouquinho maior, né? Então, tu vai pegar os 17.280 e vai dividir, então, por 2.670, vai dar, então, os 6.047. Porque, lembrem-se, pessoal, que quando a gente fala, ó, por exemplo, deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. Quando a gente fala de massa específica, olha aqui, ó, para vocês entenderem. Quando a gente fala, por exemplo, uma massa específica igual a essa aqui, tá? Ó, é grama por centímetro cúbico. Então, se eu pegar, multiplicar, ó, no caso, a grama está em cima, tá? Então, 1 quilo nada mais é do que 1.000 gramas, certo? E, no caso aqui, ó, centímetro cúbico está embaixo. Então, 1.000 centímetro cúbico é igual a 1 litro, certo? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Para mim converter para quilo, então eu vou cortar grama com grama. Para mim converter a litros, eu vou cortar esse centímetro cúbico que está embaixo com esse centímetro cúbico que está em cima. Ou seja, eu vou ter 1 vezes 1.000, 1.000 vezes 1, ou seja, 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. Então, 1,2 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa do que 1 quilo por litro. Opa, desculpa, 1,2. Agora, quando eu vou pegar esse 1,2 quilo por litro, e eu quero passar isso para massa específica, então eu vou, massa específica é quilo por metro cúbico. Então aqui, ó, para mim cortar o quilo eu não preciso cortar, porque já está em quilo. Mas eu preciso cortar o litro. Então, para mim cortar o litro, eu tenho que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. O que eu vou fazer aqui, ó? O litro não está embaixo e esse aqui está em cima, né? Então, eu vou cortar esse litro com esse litro, eu vou ter que 1.200 quilos por metro cúbico. Ou seja, a massa específica da soda barrilha é 1.200 metros cúbicos, 1.200 quilos por metro cúbico. E no caso do sulfato de alumínio, é a mesma linha, ó. Pega a mesma linha, ó. Vai fazer exatamente isso aqui igual. Ó, aqui então vai dar 2,672. E eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 1.000 para mim obter, então, a massa específica do sulfato de alumínio, 2.672. Tá? Então, eu sabendo, por exemplo, que por mês eu não vou gastar essa quantidade de quilos, então eu pego esses 5.760 quilos de soda barrilha e divido por 1.200, que é a massa específica da soda barrilha, ou seja, 4,8 metros cúbicos. Agora, o sulfato de alumínio não vai ser 17.280 quilos por mês,
Eu divido, então, 17.280 quilos, dividido 2.672, eu vou ter, então, 6,47, aproximadamente, metros cúbicos. Então, eu vou pegar 1 metro cúbico da soda barrilha, vou somar com 1 metro cúbico do sulfato. Isso vai me dar, então, um volume de 11,3 metros cúbicos. Né? Porém, 30%, que é o a mais, eu vou ter que acrescentar mais 3,4. Então, o volume da minha casinha tem que ser de aproximadamente 15 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume. Então, vamos ver aqui. Ó. Se eu pegar essa primeira condição aqui, vamos justificar aqui. Então, opa. Aqui. Eu preciso, ó, resultado de aproximadamente 15 metros cúbicos, certo? Então, aqui, quanto que vai dar esse aqui? Então, aqui vai dar 2,5 vezes 4,1 vezes 4,1, certo? Então, 2,5 vezes 4,1 vezes 4,1. Aqui, então, eu tive 42 metros cúbicos, aproximadamente. Então, ó, essa sala, com essas dimensões, é bem superior ao que eu preciso. Agora, essa daqui. Então, 2 vezes 2,05 vezes 2,05. Então, porque é quadrada, né? 2,05 vezes 2,05. Então, aqui eu tive 8,4 metros cúbicos. Também não deu. E 2,5 vezes 2,45 vezes 2,45. Então, 2,5 vezes 2,45. Então, aqui deu 15 metros cúbicos. Aqui embaixo. Aqui vai ser 2 vezes 2,1 vezes 4,5. 2 vezes 2,1 vezes 4,5. 18,9 metros cúbicos. E aqui, 2,5 vezes 2,05 vezes 4. Então, 2,5 vezes 2,05 vezes 4. Então, aqui vai dar 20,5 metros cúbicos. Pessoal, entenderam, então, por que o resultado foi esse aqui? Tranquilo? Sim. Tranquilo, professor. Ah, vocês conseguiram fazer ou ficaram em dúvida na hora? Foi tranquilo até, professor. Tranquilo, é isso aí. É bem raciocínio lógico, tá, pessoal? Então, assim, vocês futuros aí, químicos industriais, tem que ter noção disso, que todo material ocupa um volume, né? E por que é importante tu entender a relação massa-volume? Para isso, para te poder dimensionar, para te poder ter noção de espaço a ocupar. Né? Então, é fundamental que vocês tenham essa compreensão. Né? Bom, a demanda por acreditação de laboratórios de ensaio e calibração tem sido crescente nos últimos anos. Em decorrência disso, conhecimento nessa área vem sendo solicitado aos químicos em processos seletivos. Com relação a essa prática, avalie as afirmativas a seguir. A demanda por laboratórios acreditados está aumentando em decorrência da globalização, do aumento da concorrência no mercado e da busca por calibração e resultados de ensaio mais confiáveis tecnicamente válidos.
A confiabilidade técnica de um laboratório pode ser atestada por meio da certificação ISO 17025 e da validação dos métodos de calibração e ou ensaios utilizados pelo laboratório. A acreditação ocorre credibilidade ao laboratório porque é uma forma de atestar sua competência técnica. Não necessariamente. O órgão responsável pela elaboração da norma técnica no Brasil é a ABNT. Então, justificativa, né? É correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 4. Né? 3. A acreditação ocorre credibilidade ao laboratório porque é uma forma de atestar sua competência técnica. Né? Então a acreditação ocorre credibilidade, né, ao laboratório porque é uma forma de atestar sua competência técnica. Esse aqui, deixa eu só confirmar aqui. Se não está correto ali. Acreditação ocorre credibilidade ao laboratório porque é uma forma de atestar. Tá igual aqui. No caso aqui seria... Não está errado essa aqui. Acreditação. A acreditação ocorre credibilidade. Laboratório, porque é uma forma... Na dúvida, anula a questão, professor. Não, aqui o que acontece, pessoal? Era para mim ter modificado aqui, ó. E eu fiz a modificação, né? Essa aqui era para estar errada, no caso ela está certa. Tem que anular ela. Aqui estaria errado, ó. Certo? Aqui, ó, eu esqueci de tirar o azinho ali. Então, deixa eu fazer aqui uma correção. Questão, prova. Prova. Aqui está a prova. Editar. Estão me ouvindo aí, né? Então, né? Deixa eu só... Sim. Tem que anular essa ali, então. Vocês entenderam ali o professor? Porque é aquilo, né? Quando tu está fazendo as alternativas, tu tem que criar tudo. Eu esqueci de tirar o A, né, aqui. Porque é a acreditação o correto, e não creditação, né? Então, o erro foi eu que esqueci de tirar o Azinho ali. Automaticamente eu gerei todas as questões corretas. Então, aqui, vou ter que anular essa aqui. Ok? Daí o que acontece? Questão anulada, ela deixa de existir, e daí vocês se acreditam dela. Só um minutinho, ela está atualizando aqui. Voltar. Tem que salvar agora. Salvar. Tá, agora sim. Então tá, então eu anulei aquela ali, tá? Vamos lá, questão 5.
considere a produção do ácido sulfúrico a partir da ustulação do minério de ferro em uma fábrica. O equacionamento reacional é o que segue. Então, nós temos aqui a oxidação, combustão do enxofre, a oxidação do dióxido de enxofre e a hidratação do trióxido de enxofre. Considerando uma produção de 80 toneladas dia de ácido sulfúrico, com um rendimento de 97% e um consumo de 2,25 desse ácido na etapa de lavagem, identifique a alternativa que apresenta a quantidade de ácido sulfúrico produzido por dia. Então, no caso aqui, a gente quer identifique a alternativa que apresenta a quantidade de ácido sulfúrico produzido por dia. Então, rendimento 97%, então vai ser 80 dividido por 0,97, vai ter 82 toneladas. Essa aqui, vezes 0,225, então vai ter um acréscimo de 1,86. 1,86 mais 80 dividido por 0,97, vai dar, então, as 84,3, aproximadamente 84,4 toneladas. Então, a gente tinha feito um exercício, e esse nosso exercício, ele trabalhava partindo de 40 toneladas, então era só dobrar aquela quantidade do exercício. Mas é muito simples, se vocês pegarem, que nem o professor fez, tu vai pegar 80 toneladas e vai dividir por 0,97. Então, quando tu tem que produzir 80 toneladas de ácido sulfúrico por dia e o teu rendimento é 97%, tu dividindo as 80 por 0,97, ou seja, pelos 97%, tu vai ter que produzir, para ter as 80 toneladas, uma projeção de 82,47 toneladas. Essas 82,47, tá? Mais aquele consumo de ácido nas lavagens, que é pegar essa mesma massa, esses 82,47, e multiplicar, então, por 2,25 dividido por 100, ou seja, 0,0225. Então, tu vai ter aproximadamente 84,3, 84,4. O que mais se aproximava era essa aqui. Tranquilo, pessoal? Bem simples o cálculo. Tranquilo. A soda cáustica escama será obtida por uma operação unitária. A soda cáustica em solução a 32% necessita elevar sua concentração para os padrões comerciais, atingindo a concentração na ordem de 96% a 98% de hidróxido de sódio em peso, dependendo da especificação. Então, a soda cáustica em escama, então, será comercializada em sacos de polietileno de 25. Identifique a operação unitária necessária para a obtenção da soda escama. Então, a gente precisa evaporar, certo? Porque se ela está a 32%, eu vou ter que concentrar ela a 96%, 98%. Então, eu preciso tirar o quê? Água. E para mim tirar a água, a única operação que eu posso aplicar é a evaporação das disponíveis aqui. Ok? Bom, questão 7. Essa aqui era peso 2. Então, ó, veja bem, pessoal. No processo para obtenção de sabão em barra, um químico industrial propõe a seguinte reação. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um triglicerídeo, né, composto por ácidos graxos C12. Né? Nós temos ácido graxo C12, que é ácido láurico. Né? Então, aqui nós temos um triglicerídeo de ácido láurico, mais soda, né, 3 vezes soda, dando glicerol mais o sabão. Se no processo for utilizado óleo de soja, justifique qual o ajuste necessário na reação proposta. Pessoal, óleo de soja é essa fórmula aqui, o óleo de soja? Não é esse o triglicerídeo de óleo de soja. Então, o aluno deveria evidenciar a alteração do triglicerídeo.
né? Onde o exemplificado é um triglicerídeo de ácido láurico. Lembrando, se a gente pegar a massa molecular desse aqui, nós vamos ter 638 gramas por mol. Ou seja, nós temos 12 carbonos, 13, mais 13, 26, mais 13, 39 carbonos. Vamos ter 6 oxigênios e 23, 24, 25, mais 25, 50, mais 24, 74 hidrogênios. Já o óleo de soja, né, apresenta, já o óleo de soja, o aluno deve apresentar evidências que, no mínimo, a fórmula molecular será diferente, seguindo conforme a composição do triglicerídeo. Lembra que em aula nós falamos que o óleo de soja ele era composto por diferentes ácidos graxos, aí o professor disponibilizou para vocês, inclusive, uma especificação do óleo de soja. Tudo isso foi base da nossa aula prática, né? Onde teve um trabalho que o professor disponibilizou para vocês, que a massa molecular projetada para o óleo de soja é 873,32 gramas por mol. Então, a evidência da diferença está aqui, pessoal. É a única coisa que vocês podem afirmar com relação ao que nós expomos aqui dentro desse exercício. Nada mais. Não tem que falar de soda, não tem que falar de quantidade de sabão formado, não tem que falar de glicerina, tem que falar exatamente do grupo, da molécula que compõe essa reação, tá? Então, ó, o aluno teria que justificar, evidenciando essa diferença, tá? Então, aqui são só as justificativas aqui. Ok. Alguma dúvida nessa, pessoal? Agora não. Agora não. Olhei a gordura do lado da soda, tá tudo igual. Nem me atentei à massa. Pois é, mas tem que se ligar nisso, né? A composição totalmente diferente, né? A composição aqui, ó. Né? Eu tinha entendido, professor, que era em relação à estequiometria da reação. Em relação à reação e não à matéria-prima em si. Então, isso que, ó, tem que tentar. Até eu tenho a evidência aqui, ó. Se no processo for utilizado óleo de soja, então, primeiro eu apresentei uma proposta de reação, depois eu explicitei que eu estou falando do soja, do óleo de soja, né? Mas é isso aí, show de bola. Foi bem pega-ratão essa aí. Exato. Ia fazer, no caso, se tu apresentasse, por exemplo, essa mesma equação e no lugar desse C11H23, tu botasse um R1, botasse aqui um R2 e botasse aqui um R3. O que seria esse R1, esse R2 e esse R3? Mostrando que tu teria diferentes ácidos graxos que compõem um triglicerídeo de um óleo de soja. Lembra? Até a gente pega o Alejandro ele produziu o sabão dele usando direto o ácido esteárico, não foi isso, Alejandro? Isso. E isso é uma coisa que, lá quando a gente falou de produção de sabão, o professor apresentou 2 processos para vocês. Um, que foi o processo que vocês fizeram, que é um sabão glicerinado, que é o quê? Tu saponifica, né, o triglicerídeo, ou seja, já reage o triglicerídeo, ao mesmo tempo que ele hidrolisa o triglicerídeo, ácido graxo, ele já é neutralizado pela presença de soda. Porém, na indústria de sabão, a primeira etapa é o quê? Primeiro, tu hidrolisa todo o triglicerídeo.
Ou seja, tu reage triglicerídeo com água. Quando tu promove essa reação, tu libera o ácido graxo. E daí esse ácido graxo tu purifica por meio de destilação, né, para te obter daí diferentes ácidos graxos, ou seja, tu ter composições específicas, ricas em um ácido graxo X, um ácido graxo Y. No caso, se a gente fizer a hidrólise do triglicerídeo de óleo de soja e depois fizer a destilação desse triglicerídeo hidrolisado, nós vamos retirar, por exemplo, uma composição dessa mistura em torno de 11% de palmítico, 4% de esteárico, 25% de oleico, 50% de linoleico e 8% de linolênico. Só para vocês entenderem, então, que um ácido graxo, um triglicerídeo de óleo de soja, ele também vai ser composto por 3 ácidos graxos constituintes, porém, aqui vai ter uma relação estequiométrica que tu vai aplicar conforme percentual. Então, vai ter triglicerídeos, que vai ser palmítico, esteárico e oleico, vai ter outro que vai ser palmítico, oleico, linoleico e assim por diante. Não vai ser sempre padrãozinho que nem nós apresentamos aqui. E essa que era a questão. O aluno nem precisaria determinar as massas, mas ele deveria evidenciar isso. Olha, o ácido graxo apresentado na reação, ele difere, né, da composição dos ácidos graxos constituintes do óleo de soja. Que isso aí, tá, pessoal? Isso aí tá. Não foi nessa aula aqui. Não foi nessa. Aqui, ó, que a gente fala do artigo, ó, o artigo, que é a massa molecular aqui, e ó, o outro material que era a ficha técnica do sebo, né, que apresentava as composições, e mais do óleo de soja, né? Então, material a gente tinha, né, as evidências também, a gente tinha aí condições para que o aluno conseguisse, então, estar aí realizando esse exercício. Realmente tinha um quesinho de pega-ratão aí, sim, senhor. Vamos lá. 8. A rotina do químico industrial em uma planta inclui inúmeras atividades, dentre elas integrar o controle de qualidade com dados reais da planta, gerenciar o controle da ordem de produção, instruções de trabalho, checando a repetitividade do processo, necessidade de utilidades e assim, né, etc., e organizar um plano de ação. Nesse sentido, identifique a atividade que não está no rol da rotina do químico na planta. Isso aí foi as últimas aulas, né, que a gente trabalhou. Então, elaborar procedimento operacional está dentro do nosso objetivo. Especificar a matéria-prima também. Definir o fluxograma do processo também. Especificar o produto final também. Projetar o reator onde ocorre a reação. As reações. Isso não está no rol do químico industrial. Para isso, o químico industrial precisa do engenheiro químico. Tem que ser engenheiro para projetar, tá? Então, aqui, essa aqui que era o erro. Bueno. Por isso que eu fiz engenharia, tá, pessoal? Porque eu me indignei que eu não podia fazer, eu sabia fazer, eu sabia projetar, mas eu não tinha titulação para isso. Daí eu precisava pagar para um engenheiro assinar para mim. Eu disse, não, vou acabar com isso. Eu vou ter que
verticalizar essa produção, porque não tem cabimento. Eu faço tudo e o cara só assina. Não. Vamos acabar com isso. Eu fiz engenharia, né? Considerando a seguinte formulação. Então, nós temos aqui soda barrilha, hipoclorito de sódio e água. O fluxo do processo produtivo será o seguinte, o fluxo do processo produtivo será o seguinte fluxo produtivo. Meio repetitivo aqui, né? O fluxo do processo produtivo será... Então, vamos pegar o hipoclorito, a água e a soda. Bota eles no tanque de reação. Faz o invase, né? Só que para fazer o invase, tu precisa que entre a embalagem, né? Precisa que entre o rótulo, e daí tu faz a expedição, né, da soda, então, barrilha. Identifique a alternativa que apresenta a previsão de compra em quilo de soda barrilha para a produção de 2 toneladas de produto água sanitária com rendimento de 95%. Em embalagem de 1 litro, com 1 litro de conteúdo por embalagem. Então, tem informação aqui que não é relevante. O que nos interessa são 2 toneladas de água sanitária, sendo que o rendimento, então, é de 95%. Certo? Então, vamos pegar ali. Então, precisa produzir 2.000 quilos de água sanitária, certo? Dividido, então, por 0,95. Então, tu vai precisar produzir efetivamente 2.105 quilos de água sanitária, né? Sendo que essa é a quantidade, aqui eu tenho que achar em quilos de soda barrilha. Então, essa são 2.105 quilos de água sanitária, é o que eu vou precisar produzir, tá? Então, eu vou pegar esta massa aqui e vou fazer uma relação com a soda barrilha, ó, né? Que é este percentual, 1%. Certo? 1%. Então, essa quantidade aqui, vezes 1, eu vou precisar de 21 quilos. Exatamente isso aqui. Tá? Então, repetindo, eu vou ter 2 toneladas. 2 toneladas vezes 1.000, 2.000 quilos. 2.000 quilos dividido por 0,95, que é o rendimento, eu tenho que produzir 2.105 quilos. Isso é o que eu tenho que projetar. Por quê? Porque 5% eu perco. Então, eu tenho que projetar mais para mim poder ter as 2 toneladas. Senão eu não vou entregar 2 toneladas. Então, esses 2.105 quilos, né, é o 100% que eu preciso ter. Só que para mim chegar nesse 100%, eu uso quanto de soda barrilha? 1%. Então, 2.105 vezes 1 dividido por 100. Ou seja, 21 quilos é a quantidade de soda barrilha que eu vou precisar. Da mesma forma, teve um exercício que o professor disponibilizou lá para vocês, e esse exercício, né, ele era só tu dobrar a quantidade para poder chegar à resposta. Bueno. Pessoal, então, o professor dá como encerrado a correção. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, deixa o professor vai liberar agora as notas para vocês. Daí vocês já vão ter acesso às notas, tá? Deem só reinicia aí o computador para que vocês possam, tá? O professor, então, finaliza aqui a nossa aula de hoje.